Vamos fazer mais um exercício, né? Aqui nós temos um paralelepípedo, vamos desenhar aqui um paralelepípedo retângulo, né? Vamos cuidadosamente, certo? Traçar aqui as respectivas arestas, né, do meu paralelepípedo, tá? E vou desenhar aqui meu paralelepípedo, todos nós sabemos, né? Vocês sabem, né, o que significa um paralelepípedo, retângulo, né? Aqui, ó, as faces, né, são retangulares, é claro, e aqui nós temos, né, as arestas, estou desenhando as arestas, claro, aqui, e essa última aresta aqui, né, e lá de trás, né, as arestas de trás, nós vamos, no caso, tracejar, ou pontilhar, né? Aqui nós temos nosso paralelepípedo retângulo. Aqui. Então, tá claro? Então vamos ver. Agora vamos colocar, né, letras aqui nos vértices. Ó. A, B, C, D, tá? Vou colocar assim, E, F, lá no canto, G e H. Então vamos lá. Olha só que interessante. As faces, né, são paralelas, duas a duas, tá claro? Bom, então vamos ver o seguinte, né, no caso, né? Vamos ver meu vetor, suponha que eu queira marcar meu vetor AB, mais, no caso, colocar assim, AB mais FG. Olha que interessante, ó. AB mais FG. Observe só. O AB mais FG, né, vamos colocar uma cor aqui diferente. Aqui é meu AB, meu vetor AB, tá vendo? Certo? Aqui é minha origem e o B é minha extremidade. Mas FG está aqui, ó. Tá claro? Ora, mas FG é igual a BC, não é igual a BC? Então, a minha resultante, né, aqui é meu BC, ó, né? Sabe-se que BC vai ser igual ao meu FG. Então, agora vou traçar a minha resultante, meu vetor aqui, um vetor livre, tá? Um vetor livre. Tá? Eu estou trabalhando com um vetor livre, tá? Então, essa aqui é a minha resultante, tá? Vou chamar de R aqui, tá? Vou chamar de R1, pronto, R1. Tá claro? Agora, suponha que eu queira escrever o seguinte, o vetor DH, né? O módulo do vetor DH, né, é igual ao módulo do vetor GC, estou perguntando, tá? Repara, DH é essa aresta aqui, tá claro? Aqui é meu vetor DH, né? Meu vetor GC, ele está para cá, ó, tá vendo? GC, ó, a origem, né, o G, né, e o C. Reparem vocês, né, que o tamanho dessa aresta, o tamanho são iguais, é claro? Os vetores são diferentes, mas os tamanhos são iguais. Então, o módulo de DH é igual ao módulo de GC. Tá claro? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui para ver se é verdade ou falso. O vetor FH vai ser igual ao vetor DB. Ó, DB. Vamos ver se é igual? Tá? Vetor FH. Vamos desenhar aqui, né, o nosso vetor azul aqui, ó. Esse aqui é meu vetor FH, né? FH. Aqui é a origem, né? Aqui é FH. Ele é igual ao vetor DB, atenção aqui, ó. O DB, aqui, ó, o meu vetor está para cá, ó, tá vendo? A origem é D, né? E a extremidade é B. Repara que os módulos são iguais, né? Quer dizer, o tamanho dessa diagonal aqui da base, né, é igual ao tamanho de BD. Mas os vetores, o quê? Possuem sentidos contrários, tá claro? Então, na realidade, FH, né, é diferente do meu vetor DB. Embora o módulo de FH seja igual ao módulo do vetor DB. Não é simples isso? É bem simples, tá certo? É importante lidar, né, com os vetores chamados vetores livres. Tá claro? Então, esse exemplo aqui ilustra bem, tá claro, a soma de vetores no espaço. Esses aqui são vetores no espaço, né, que eu sempre posso imaginar, sempre, né, aqui meu canto da sala, aqui é meu canto da sala, né?
Então, é como se esse paralelepípedo, né, estivesse, né, como não, ele está desenhado no espaço. Só que eu estou representando esse paralelepípedo no plano. Por isso que está em perspectiva, chamado perspectiva. Está claro esse exemplo? Então vamos passar para outro aqui. Vamos lá. Vamos definir o que é um vetor unitário. Olha aqui, olha só. Eu tenho aqui, né, uma certa direção, e nessa direção, né, eu marco aqui um vetor, vou chamar o vetor, por exemplo, índice U. Tal que o tamanho, né, o módulo, né, de índice U é igual a 1. Tá? Então, por exemplo, se eu quero marcar o meu vetor 10, o 10 está muito elevado para a figura aqui. Vou marcar o vetor 3, vou colocar aqui, ó. 3 é U, vou apagar aqui, né? Vamos lá. Apagar aqui, ó. Vou marcar o vetor 3 é U, atenção, ó. Quero meu vetor V igual a 3 é U. Olha só. Aqui eu tenho 3 vezes é U, né? Então eu tenho 1 é U, né? 2, 3. Tá claro? Então esse aqui vai ser meu vetor, no caso, né? Vetor, vamos desenhar aqui. Ó, esse aqui vai ser meu vetor 3 é U. Aqui, ó. Aqui. Claro, tá bem simples, ó. Aqui é meu vetor 3 é U. Aqui é meu vetor V, ó. V igual a 3 é U. Claro? Sendo o tamanho do EU, né? O tamanho do EU é igual a 1. Então, esse aqui é meu vetor V, né? V amarelo, tá certo? Ó, igual a 3 EU. Né? Então, olha só, um ponto importante. Um escalar, né? Vezes um vetor, vai me dar um vetor. Certo? Só que nesse caso, o meu vetor, né? No caso, o meu vetor é U, né? O sentido dele, a orientação dele já está aqui, tá claro? Então, eu estou multiplicando por 3, né? No caso, o sentido do meu vetor V é o mesmo sentido do meu vetor EU. Porque esse número aqui é um número positivo. Agora, eu vou pegar um vetor W, tá? Vou escrever assim, igual a menos 2 EU. 2 EU. Ora, repara só, o sentido do W, né, é contrário ao sentido do menos 2 EU. Vamos ver? Aqui eu tenho meu EU para cá. Né? Aqui eu tenho menos 1 EU. Né? E aqui, ó, menos 2 EU. Menos 2 EU. Então, esse aqui vai ser o meu vetor W, no caso. Vou marcar o vetor W aqui. O vetor W aqui. Certo? Vai ser menos 2 EU. Então, esse é o meu vetor W aqui. Ó, tá? Eu tenho aqui menos 1 EU, menos o outro EU. Tá? Menos eu ando para trás, tá claro? Então, esse aqui é o meu vetor W. Né? Vetor W igual a menos 2 EU. Então, olha, o escalar, né? Quando o escalar é negativo, né? Ele troca o sentido, né? Desse vetor EU aqui. Ele trocou o sentido. Então, meu W tem sentido contrário, né? No caso, ao meu EU. Tá claro? O EU está para a direita, a orientação para a direita, e o W, a orientação está para a esquerda. Claro? Aqui, meu EU, a orientação é para a direita, o meu V, né, é igual à orientação para a direita. Por quê? Porque esse meu escalar aqui é um número positivo. Tá bem claro, então? Tá bem claro? Agora, repare só um detalhe. Olha que interessante, Vamos achar o módulo, né, do vetor V. Vou colocar o amarelo aqui, ó. Módulo do vetor V. Isso aqui vai ser igual ao módulo, né, de 3 é U. Certo? Ora, o módulo de 3, primeiro, módulo vetor V tem que ser um número positivo ou nulo, né? Não existe módulo vetor negativo, tá claro? Então, isso aqui vai ser igual, ó. O 3 é um número positivo, não é? O 3 é positivo, então ele pode sair para fora do módulo, né? Então, isso aqui vai ser igual a 3 módulo de EU, né? Ora, como o EU é um vetor unitário, tá? Então, isso aqui é igual a 3.
Então, o módulo do vetor V, né, quando ele é representado pelo unitário, né, o escalar que vem multiplicando o unitário é igual ao tamanho do vetor. Igual ao tamanho do vetor, né, que no caso é 3. Agora vamos achar o módulo do vetor W. Vamos achar o módulo do vetor W. Módulo do vetor W. Né? O módulo do vetor W vai ser igual, né, ao módulo do vetor menos 2 é U. É U. Tá claro? Olha só. Agora, não existe módulo negativo. Não existe. Isso aqui vai ser igual, né, no caso, ao módulo de menos 2, tá, pelo módulo de EU. Tá certo? Ora, o módulo de menos 2 é 2, né? Certo? E o módulo de EU é 1. Então, o módulo de W é igual a 2. Igual a 2. O tamanho dele é igual a 2. Eu não estou perguntando o sentido. É claro? Então, olha só que interessante. Olha só. Como eu acho, né, o vetor unitário. Então, olha só que interessante. Dado o vetor V, aqui. Ora, o unitário correspondente, né, ao vetor V, né, correspondente ao vetor V, né, dado o vetor V, o unitário correspondente é definido por, eu vou colocar até assim, ó, aqui do vetor V, ó, certo? É índice V, né? Isso aqui vai ser igual, né, ao vetor V, dividido pelo tamanho de V, né? Pelo tamanho de V. Mas não é lógico isso? Não é uma coisa lógica? Ó, olha só, quer ver? Nós aprendemos, né, da álgebra, né, no caso de frações, né, que aqui eu posso multiplicar em cruz, né? Porque aqui é a mesma coisa de eu ter assim, ó, é V, né, dividido por 1, né, é igual a vetor V sobre o módulo de V, não é isso? Vamos ficar em cruz aqui, ó. 1 vezes V é V, né, no caso. E multiplicando em cruz, eu tenho o módulo de V, no caso, vezes é V, né? Vezes é V. Claro? Só multiplicando em cruz, né? Então, ó, o meu V, né, é o tamanho de V pelo unitário. Não é isso? É só você olhar esse exemplo aqui, ó. Meu vetor V, né, é o tamanho de V, que no caso eu chamei de EU, né? Certo? No caso, o tamanho de V é 3, né? Vezes o unitário é U. Então, no caso aqui, né, meu EV, que tem o sentido, né? Cujo sentido é o mesmo do vetor V, né? Do vetor V, tá? Do vetor V, né? É V, tá? Então, esse EV, né? EV é chamado de versor. O que é o versor? Versor de um vetor, né, é unitário, correspondente, né, no mesmo sentido desse vetor. Tá claro? Então, esse aqui, meu EV, é meu vetor unitário. Tá bem claro isso aí? Então, ó, um vetor, qualquer vetor, né, W, né, eu posso escrever assim, ó, é o W sem a seta, né, vezes meu é W. Tá claro? Sempre o vetor, né, no caso, vai ser igual ao tamanho dele, né, por EW. Tá claro? É exatamente como você acha, né, a unidade de alguma coisa, né? Como é que você acha a unidade, por exemplo, né, de massa, por exemplo, né? Você tem aqui, vamos colocar aqui, ó, no caso, né, 1 quilo, vamos supor, 1 quilo, né? Aqui é K, tá? 1 quilo, né? Olha só. Vai ser, no caso, né, vamos supor, suponha que você tem uma massa, né, de 10 quilos. 10 quilos. Se você dividir 10 quilos dividido pelo tamanho, né, no caso, né, tá, você vai ter o quê? O unitário, né, de 1 quilo. É claro? Então é a mesma coisa aqui, né? Eu divido o vetor, né, pelo tamanho dele, eu tenho o vetor unitário. Tá bem claro isso aí? Tá? Então eu tenho meu versor. O que é o versor? Versor é o vetor unitário com o mesmo sentido do vetor.
dado o vetor. Está claro até agora? Vamos ver mais exemplos aqui. Então, olha só, eu te dou um vetor, por exemplo, um vetor W, pronto, vou colocar na mesma cor aqui, vamos lá, vetor W, é dado o vetor W, certo? Ó, o versor, tá vendo aqui, ó, tem o mesmo sentido do vetor W, né? Ele é dado por EW, certo? E aqui, né, é o simétrico, né, do meu versor, né? Então, isso aqui é menos EW. Tá claro? Então, por exemplo, se eu quiser, dado esse vetor, se eu quiser marcar o vetor, por exemplo, né, metade do EW, né, e quiser marcar, por exemplo, o versor, né, menos, né, a metade do EW, né, o que eu vou fazer? Aqui, né, eu marco, né, aqui é metade do... Aqui, ó, aqui eu tenho meu versor, né, aqui, ó, esse vetor aqui, tá vendo aqui, ó, é exatamente menos, né, um meio do meu EW. Tá? Repara que o sentido dele é contrário, né, é oposto ao meu EW. E aqui, né, é o mais EW, tá certo? Aqui, ó, é mais um meio de EW. Né? Aqui, esse vetor aqui, né, é um meio do EW, certo? Sendo meu EW unitário. Tá claro? Então eu posso marcar, né, numa determinada direção, sabendo o sentido do unitário, né, eu posso marcar vários vetores sobre essa mesma direção. Tá claro? Então vamos lá. Vou pegar um outro exemplo aqui. Olha só. Nós já vimos, né, a soma de vetores pertencentes a direções diferentes e a uma mesma direção. Olha só, aqui eu só quero enfatizar. Então vamos lá. Aqui, vou colocar aqui, tem um vetor, atenção aqui, ó, tem um vetor, né, aqui, depois eu coloco a seta, né, aqui, ó, somando, né, com outro vetor aqui, ó, tem um outro vetor, a soma de dois vetores, estão lembrados? Ó, aqui, ó, soma de dois vetores, é claro? Agora eu vou colocar as setas aqui, ó. Então, aqui eu tenho um vetor A, por exemplo, né, ó, e aqui eu tenho um vetor B, tá? Coloquei aqui. E aqui eu tenho meu famoso ângulo alfa, tá? Aqui está meu ângulo alfa, aqui é o meu ângulo alfa, né? Nós vimos, né, que o tratamento geométrico, né, dessa soma vetorial, né, aqui, ó, eu tiro uma paralela, né, formar um paralelogramo, tá? E aqui uma paralela, né? Ó. E aqui eu tenho, no caso, né, a minha resultante, aqui é a minha resultante, ó. Aqui é a minha resultante. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Nós já fizemos várias vezes, tá certo? Aqui é a minha resultante, tá? E reparem vocês, né, que esse vetor aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é o mesmo vetor A, né? Posso até colocar meu A aqui, né? O mesmo vetor livre, né? E que B, né, mais A, né, é a mesma coisa que A mais B, tá certo? Igual a R. Então, vou colocar meu R aqui, meu R aqui. E nós vimos, né, deduzimos, né, que R ao quadrado, né, vai ser igual a A2 mais B2 mais 2AB, né, cosseno de alfa. Depois vamos falar esse cosseno de alfa aqui, tá claro? E nós vimos que o alfa, né, o cosseno alfa, é o único que possui sinal, mais ou menos, ou zero. Nós vimos isso, tá? E nós vimos dois casos particulares, no caso, né? Então, em que alfa, né, igual a zero, né? Se alfa é igual a zero, né, o cosseno de zero é 1. Só para recordar, né? Aqui eu tenho meu círculo trigonométrico, né? Claro. E aqui eu tenho meu alfa igual a zero, né? Então, aqui é eixo dos cossenos, né? Esse é o eixo dos cossenos, né? Eixo dos cossenos, só para recordar que é importante, né? Ó, eixo dos cossenos, né? Quando o alfa é igual a zero, né, o cosseno de zero, né, é 1. Né, é 1. E quando o alfa for igual a π, né, quer dizer, 180 graus, né, alfa igual a 180 graus, ou π, né, tá? Então eu tenho o outro lado aqui, né, eu dou a volta aqui, ó, de 180 graus, né, aqui é menos 1. Tá? Então meu cosseno, né, cosseno de 180
ser igual a menos 1. No caso, né? No caso, então, nesse primeiro caso aqui, eu vou ter que R2 vai ser igual, né? A2 mais B2 mais 2AB, porque o cosseno de 0 é 1. Olha, isso aqui, né, é A mais B, né, ao quadrado. Então, meu R igual a A mais B. Tá claro? Bom, quando que o ângulo alfa é igual a 0? Quando os vetores estão no mesmo sentido. Né? Vetores no mesmo sentido, né? Vetor no mesmo sentido, né? Aqui, ó, né? Meu alfa é igual a 0, tá certo? Por quê? Né? Porque ó, esses vetores são livres, né? Eu posso colocar um vetor aqui, né? E o outro aqui, ó, certo? Né? Meu alfa é igual a 0, tá certo? Eles coincidem o sentido. E quando o meu alfa for 180 graus, eu garanto, né, que os vetores possuem o quê? Sentidos opostos. Né? Sentidos opostos. Quer dizer, um está para um lado e o outro está para o outro. Né? Mesmo sentido, tá claro? As setas estão para um lado. Né? Sentidos opostos, as setas são opostas. Nesse caso, né, o cosseno de alfa é igual a menos 1, meu R ao quadrado, né, vai ser A2, só estou recapitulando, mais B2, menos 2AB, né? Menos 2AB. Ó, isso aqui é igual, né, a A menos B ao quadrado. Então, R vai ser igual, é melhor colocar assim, quer ver? Mais elegante, módulo, né, de A menos B. Pronto, assim não tem erro. Né? Por quê? Se A for maior que B, tudo bem, né? A igual a 10, B igual a 2, então meu R é 8. Se A for 1 e B for 10, eu tenho menos 9, né? Mod de menos 9 é 9. Tá claro? Aqui eu resumi, né, os dois casos, né, em que A maior que B e A menor que B, colocando o módulo de A menos B. Tá claro? Agora, olha que interessante. Tá? Para esses dois casos aqui, tá? São os únicos em que eu posso, né, somar vetorialmente utilizando regras algébricas. É o único caso. Porque se alfa for diferente de 0 ou diferente de π, né, no caso, né, a soma, a resultante não é dada por A mais B, não é dada por A menos B. Eu só posso obter a resultante, né, por uma soma A mais B, ou pelo módulo, né, da diferença A menos B, se meu alfa for 0 ou π. Por isso que isso aqui é chamado, né, de tratamento algébrico. O tratamento algébrico é exatamente o quê? Quando eu opero com meus vetores numa mesma direção. Então, olha só, olha que interessante. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um vetor, vou pegar um vetor aqui, ó, tem um vetor aqui, ó. Pegar meu vetor, não vou colocar a seta ainda, tá? E vou colocar um outro vetor aqui, por exemplo. Vou colocar com a mesma cor, pronto. Colocar um outro vetor aqui. Esses dois vetores. Atenção. Caso A, eles possuem o mesmo sentido. Aqui é o sentido, aqui é o sentido. Né? No caso, quanto vale alfa? Alfa vale 0, certo? Porque eles coincidem o mesmo sentido. Tá claro? Então, nesse caso, olha que interessante. Suponha que o módulo de U, meu vetor U, seja 10. E o módulo do vetor V seja 3. Então, a resultante vai ser exatamente 10 mais 3. Isto é, o módulo de U, né? O módulo de U mais o módulo de V. Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. É o A mais B aqui, ó. É o A mais B. Quando os sentidos são os mesmos. Então, nesse caso, a minha soma vetorial, né, é dada pela minha soma algébrica. Agora, olha que interessante. Eu tenho, por exemplo, né, o meu vetor, vou colocar aqui, né, meu vetor A, né, colocar aqui, meu vetor A, certo? E aqui eu tenho meu vetor
meu vetor B. Olha só, AB, AB, AB. Suponha que o módulo de A seja 10. E o módulo de B seja 4. Olha que interessante, ó. A resultante, olha só, primeiro, a resultante vai ser a diferença. A resultante, né, no caso, o tamanho da resultante, estou falando que é a resultante. O tamanho da resultante vai ser, no caso, o módulo, né, de 10 menos 4, certo? Vai ser igual a 6. Ou módulo, né, de 4, né, 4 menos 10, né, que também é igual a 6, tanto faz, né? Tanto faz ser A menos B ou B menos A, tanto faz. Que é exatamente a minha resultante, né? Então eu subtraio, né? Eu subtraio do A, né? Eu tiro o tamanho do B aqui, ó. Tá vendo esse tamanho do B aqui, ó? Tá vendo? Eu tiro para cá, ó. Então esse aqui vai ser a minha resultante. Vou mudar a cor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é minha resultante. Isso aqui é minha resultante. Vai ser exatamente o quê? 10, né, no caso, menos, né, o 4. 10 menos 4 desse valor aqui. Né? Então, minha resultante, R, o tamanho da resultante, não é resultante, R vai ser igual, no caso, a 6. Repara que aqui, ó, aqui eu vou somar, né? Então, minha resultante, né, vai ser 13. Olha só, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Aqui, minha resultante, aqui, ó, é 13. Vamos pegar um 13 aqui fora, aqui, ó. Minha resultante, pegar aqui, ó. Pegar para cá, não tem problema. Minha resultante, né, vai ser o tamanho, olha só, o tamanho, né, do vetor U, aqui, o tamanho do vetor U, tá vendo aqui, ó? Mais ou menos assim, mais o tamanho do vetor V, né, que vai dar aqui. Então, isso aqui vai ser minha resultante. Né? Por que eu somei aqui, né, no caso, né? Aqui também eu somei, né? Eu somei o vetor A mais menos B, né? Certo? Aqui, né? Olha, para essa figura aqui, né? Eu tenho o vetor A, né? Mais, no caso, né? Mais B. Não tem problema. Mas o B aqui está para a esquerda, né? Por isso que eu tenho que subtrair. Tá? Mas eu indico mais B. O B está para cá. Certo? Olha, o B não está para cá. Eu estou somando A mais B. Estou somando A mais B. Tá? Só que os sentidos são sentidos o quê? Sentidos opostos, né? Por isso que eu tenho que subtrair. Tá claro? Por exemplo, se o módulo de A, né? Se o módulo de A fosse 1 e o módulo de B fosse 4, né? No caso, né? Eu teria A menos B, né? Aqui, ó, A menos B seria 1 menos 4. Né? Isso aqui teria o quê? 1 menos 4 dá menos 3, módulo de menos 3 dá 3, né? Que é a diferença, tá claro? Só que o que eu teria aqui? Né? Vamos colocar até aqui. Vou apagar isso aqui para colocar bem claro aqui para você. Então, vamos lá, vou pegar meu A igual a 1, né? Vou pegar aqui, A igual a 1. A igual a 1. Uma unidade. Meu A está para cá. Tá? Agora, eu vou pegar o meu B. Tá? Vou escrever o meu B aqui. Tá? Então, meu B está para cá. Meu B está para cá. Para cá. Possui o quê? Sentidos opostos. Então eu sei que o meu alfa vai ser igual a 180 graus. Né? É só vocês verem assim, ó, aqui, ó, é a contagem, né? Ó. Olha só, a hora que eu vou aumentando aqui, ó, vou aumentando aqui, aumentando aqui, esse vetor para cá, ó, né, ele percorreu 180 graus. Né? Por isso que as setas, né, se opondo numa mesma direção, o ângulo é de 180 graus. Está bem claro? Então, aqui eu tenho meu ângulo de 180 graus, aqui é meu B. Né? Vamos dar números aqui. Ó. O módulo de A, por exemplo, né? Igual a 2. Né? E o módulo de B, igual a... Colocar igual a 4. 2, vou colocar 4 aqui. Olha que interessante, ó. Eu quero, atenção, eu quero achar meu módulo da minha resultante, certo? Eu sei que eu vou subtrair. Por quê? Porque os sentidos estão sentidos opostos. Tá? O sentido do A está para cá e o sentido do B está para cá. Ora, eu posso fazer assim, ó, 4 menos 2, né? No caso, né? Ó, é um módulo, né, de 4 menos 2. Né? 4 menos 2, né? Que é igual a 2. Ou, que é a mesma coisa, módulo, né, de 2 menos 4, certo? Que vai ser igual a 2. Tá claro? Então, ó,
Do B, tá vendo aqui, ó? Aqui é o B é daqui até aqui. Eu vou tirar o A, ó. Vou tirar esse A aqui, né? Certo? Então eu vou tirar esse A, ó. Tirei esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Tirei esse tamanho aqui, ó. Se eu tirei esse tamanho, eu fiquei com a minha resultante, né? Que é exatamente esse tamanho aqui, né? Aqui é meu R. Tá bem claro? Evidentemente que o R está para a esquerda, né? Por quê? Porque o B, né? O sentido do B, né? o modo do B está muito maior que o modo de A, né? E o modo B está para a esquerda, tá claro? Só para ficar bem claro para vocês, tá? Então, olha só, olha que interessante, olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o módulo, vou encerrar por aqui, nós vamos operar agora com vetores numa mesma direção, tá? Vai ser a nossa próxima aula aqui, tá?